Está começando o Empreendendo na Real, o podcast para falar sobre o empreendedorismo raiz, aquele que não é só alegria, mas é realidade. Eu sou a Laís Zecaia, a mente por trás da Zecaia é a moda afro-brasileira, uma marca autoral que tem como propósito levar criatividade, afeto, autoestima e alegria ao mundo através das suas estampas exclusivas. O que eu tenho para dizer é pouco, e por isso esse podcast tem como propósito promover uma conversa aberta sobre empreendedorismo, histórias, dificuldades e superação, e tirar o empreendedorismo do romântico, trazer para a realidade, mas não sem trazer histórias inspiradoras. E por isso eu convidei o Júlio Ramos, designer, multiartista e cofundador da marca Resisto, original Pano-Metropolitano ou OPM, que existe desde 2010, fazendo camisetas originais, para contar um pouco da sua história para nós. Júlio, quem é você na fila do empreendedorismo? Oi, Laís, tudo bom? Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar aqui no seu podcast, falando um pouco sobre a nossa vida, né? Empreendendo aí. E, bom, quem sou eu na fila do empreendedorismo? Eu acho que eu sou um homem preto, é, nascido na capital de São Paulo e fazendo essa loucura aí de empreender, né? Em meio a tudo isso que estamos passando e vivendo, enfim. Eu acho que é isso. Eu sou esse cara. Meu nome é Júlio Ramos. Eu tenho 39 anos. Eu tô nessa de empreender há mais ou menos. Na verdade, putz, desde que eu me conheço por gente, eu já empreendo, né? Eu sempre fiz camisetas, manuais mesmo, na mão, sabe? Desde criança. E sempre tentava vender as camisetas para alguém, desde molequinho. Mas eu fui realmente entrar profissionalmente nesse ramo foi em meados de 2000, né? Que eu juntei com meu irmão e a gente decidiu constituir alguma coisa realmente que a gente pudesse desenvolver juntos para a vida mesmo, né? E desde então a gente começou. A gente começou primeiro com um negócio de arte, eram posters, bem manual mesmo, assim, sabe? Bem amador no começo. Mas em 2010 a gente falou, não, vamos fazer uma coisa mais pensada, mais esquematizada para a gente olhando para o futuro, enfim. E aí a gente começou a pensar na Resisto. A gente iniciou pensando como seria as roupas, as camisetas, né, mais especificamente, que nós gostaríamos de usar, mas que a gente não encontrava no mercado. Então foi a partir daí que a gente começou a desenvolver as estampas, o conceito, o nome, enfim. Eu acho que eu sou esse aí, mais ou menos. E tem também o lado que Ai, eu venho também, né, eu venho de outra área, né? Eu venho da área de arte, que eu sou envolvido desde moleque. Eu já mexi com história em quadrinhos, né? Com desenho artístico. Então eu sempre fui muito voltado a essa parte de criação, de design, de desenvolvimento. Então, esse ramo aqui me chamou porque era meio automático, né? Era um modo de aliar o que eu já fazia, que era desenho, criação, com algo que realmente as pessoas consumam e no seu cotidiano, né? Então foi a partir disso que a gente
enfim, desenhou toda a revista. Eu acho interessante que o Júlio ele não traz toda essa parte, essa mente criativa, né? Eu conheci o Júlio em 2017 numa feira em Campinas. Depois a gente começou a se acompanhar nas redes sociais, mas a gente nunca teve um contato mais próximo, assim, né? Até que um dia eu mandei uma mensagem para o Júlio, Júlio, bora trocar uma ideia. E aí a gente trocou uma ideia e a gente acabou indo para a Colômbia também, alguns meses atrás. Do nada, indo para a Colômbia, para expor buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Uma super aventura, mas foi muito Foi. incrível, assim. E eu admiro muito o Júlio nessa veia criativa mesmo, né? Que ele, como designer, não só como designer, mas um artista que pinta, que faz escultura, que inventa mil coisas diferentes, que experimenta mil coisas diferentes, né? E aí é uma mente pensante o tempo inteiro e extremamente comunicativo. Eu quero aqui dizer que na Colômbia esse cara desenrolava demais sem, sem saber o idioma, né? É, Júlio, dito todos esses elogios e aquilo que eu vejo em você, né, como uma pessoa preta que traz identidade para as peças que faz, para as ilustrações e para tudo, né? Inclusive, uma das suas peças que eu tenho se transformou em quadro lá na minha casa, lá em Criciúma, e eu ganhei uma outra estampa chorando muito na Feira Preta. Porque realmente a tua marca ela traz essa identidade, né? E aí, 2010 ainda era um lugar muito recente para essa afirmação de negritude, né? Como que você vê isso lá quando você começou e como você vê isso agora, 12 anos depois, né? Como você vê esse movimento de mudança de pessoas mesmo? Olha, na verdade, isso é o que mais me chama atenção, sabe? Quando eu penso nisso. Lá quando a gente começou a empreender e quando eu comparo com hoje, era completamente diferente. E assim, nem faz tanto tempo. Na verdade, um pouco, né? Tô ficando velho. Mas, se a gente pensar num período histórico, né? 10 anos não é tanta coisa assim. Mas a gente nota que mudou demais a percepção do público, a cabeça do público, dos consumidores, mudou demais. Lá em 2010, quando a gente começou a desenvolver as, o conceito da marca, as estampas, a gente trabalhava muito com ideias que a gente sabia que talvez o público não tinha conhecimento de fato, sabe, de quem eram aqueles personagens, do que necessariamente a gente estava falando, mas a gente sentia a necessidade de, mesmo assim, oferecer isso, porque não tinha, né? É... Ainda naquela época existiam, sim, outras marcas que assim, foram primordiais para a gente pensar a própria revista a partir dessas marcas que tem uma grande história aí, como a própria Pegada Preta, que é uma marca independente feita por pretos ligados ao movimento do samba rock aqui de São Paulo. Tinha também a Crespo Sim, que acredito que ela permanece até hoje aí. Enfim, a própria 4P, né? A própria Pichain, que depois foi vendida, enfim, para coreanos. Ou seja, já tem uma história construída de outros empreendedores aí que até naquela época ainda estavam
atuantes aí na cena do empreendedorismo preto, mas era outra realidade, né? Completamente outra. Então, a gente começou a partir daí. E assim, realmente em 2010, esse conceito que normalmente a gente bebe muito, que é falar sobre política também, né? Trazer a parte política, a parte racial, a parte de tentar representar, né, a cultura preta em meio a essa cultura metropolitana. Então a gente veio fazendo, a gente sempre teve esse pensamento de, porra, vamos fazer para que a gente construa no futuro, né, esse público, né, esse cliente, enfim. E hoje a gente nota realmente isso, né? Hoje é muito difícil, por exemplo, um preto ou uma preta entrarem em contato com o nosso produto e eles não saberem do que se trata, né? O personagem que tá sendo apresentado ali. É muito difícil hoje. Lá em 2010 era muito comum, né? Então a gente tinha muito mais um trabalho voltado a explicar quem era, sabe? A explicar o conceito. Então a gente estava muito mais focado nisso, né? De mostrar a nossa ideia do que de fato vender e lucrar, enfim. Hoje essa questão a gente já praticamente a gente recebe aulas, né? Do público, dos consumidores. E é muito foda isso. E isso é legal porque mostra como que a gente evoluiu também, né? Enquanto povo preto, sabe? A gente tem essa percepção de como que a gente conhece mais hoje a nossa história do que a gente conhecia lá em 2010. Isso fica muito, muito evidente para a gente quando a gente olha assim a nossa história. Então, Júlio, por um lado, eu super concordo com você, assim, né? E aqui é só um comentário da sua fala. Eu super concordo com você, de que a gente tem muitas pessoas negras preparadas, com conhecimento da sua negritude, com a sua afirmação. Mas eu acho que talvez a gente esteja numa bolha muito boa, sabe? Acho que a gente ainda está numa bolha que está nesse lugar de identificação, de reconhecimento, porque eu sou de Criciúma, né? Então, lá em Criciúma, nós somos 17% da população. E aí, eu vejo que a gente quase não vende para Criciúma. A gente quase não vende para Criciúma. Porque ainda tem muita gente preta que tem dificuldade de usar estampado, de usar um turbante, de usar um brinco que vai ressaltar uma estampa afro. Tem muita gente, inclusive pessoas do movimento preto, tá? Inclusive gente que participa do movimento negro, e ainda assim elas se vestem com padrão, né? É o padrão e ponto. E aí eu entendo que é o ambiente também, né? Então a gente ainda, psicologicamente, a gente tem um lugar de se afastar dessa negritude, porque sempre foi associada ao ruim. Então, psicologicamente, a gente não tem muito controle sobre esse racismo estrutural, né? Então a gente vai tendo que lutar contra isso para poder alterar. E eu penso muito sobre isso, porque o meu irmão é uma pessoa que tem consciência racial, só que ele nunca gostou de estampa, nunca gostou de nada. Aí, quando ele foi para a Feira Preta comigo, em 2019, ele voltou outra pessoa. Ele voltou outra pessoa. Porque daí ele viu um monte de gente preto, um monte de homem preto, usando peças estampadas, bem estilosas e não sei o que. Ele voltou com outra cabeça. Outra. De peças que há 4 anos atrás ele jamais usaria e hoje ele usa, sabe? Então, assim, eu acho que tem essa distância também de cidades grandes e cidades pequenas. Mas, falando sobre empreender, Júlio, empreender muitas vezes é uma jornada solitária, né? A gente, principalmente para quem empreende sozinho,
que é o meu caso, né? Eu empreendo sozinha. Mas você empreende com seu irmão. Foi uma escolha de vocês empreenderem juntos, inclusive antes da Resisto. Como que você entende essa relação? Você acha que estar com seu irmão te ajuda a passar por todas as dificuldades que empreender traz de uma forma mais tranquila? Você acha que ele é uma pessoa que consegue suprir o que tem falta em você, né? Porque a gente não é completo, né, enquanto empreendedor. Então a gente acaba tendo uma habilidade a mais aqui, outra lá, e no fim, quando a gente empreende sozinho, a gente tem essa dificuldade maior. Conta pra gente um pouco Sim, como essa, essa relação de ter alguém para dividir esse fardo. sim, sim, é um fardo mesmo. Então, é, mas só antes, fazendo uma observação sobre o que você falou, eu concordo com você, né? Talvez aqui em São Paulo a gente esteja numa bolha, né? Numa grande bolha. Mas aí eu fico pensando se lá em 2010 não seria ainda mais difícil Com empreender aí em certeza, Criciúma, por exemplo, com né? certeza. Eu Então, assim, reconheço que teve avanço. Reconheço muito que teve avanço. Eu não, então, assim, a eu não gente, era essa pessoa em 2010, né? Eu reconheço que tem avanço. Reconheço total. então, eu acho que assim, no meio desse, em meio a esses avanços, claro, a gente, ou melhor, escuro, a gente ainda tem muito a avançar, muito a avançar. Isso que você falou é uma realidade. A gente ainda vê, infelizmente, ainda grande parte, né, do público preto longe, né, longe da sua cultura e não se reconhecendo como tal. Aí te respondendo sobre essa questão de sociedade, eu acho assim, ó, é, eu acho que uma sociedade também, ela é difícil a gente enxergar ela como uma solução. Não é, sabe? Eu acho que tem rola uma certa romantização, né? Que assim, eu preciso arranjar um sócio, porque aí o meu caminho vai ser mais tranquilo. E nem sempre é assim, né? Porque as pessoas também elas não se encaixam exatamente, né? Elas não são complementares umas às outras, né? Por exemplo, as minhas fraquezas não necessariamente o meu irmão e sócio ele vai suprir. Não é assim que funciona. E então eu acho que é muito no decorrer e na habilidade que a gente desenvolve em trabalhar em sociedade, sabe? Então, no início foi muito difícil. A gente brigava demais, a gente discordava de tudo. E assim, sabe, a gente não sabia como tratar os assuntos em duas cabeças. É muito difícil. E ainda mais quando a gente fala em empreender, né? Que para nós pretos, empreender é sempre ter uma bala só, né? Você sabe como é. Se a gente atira errado, a gente perdeu e acabou. Então, sempre foi. Lá no início era muito difícil a gente tomar decisões, né? Porque um pensava de um jeito, o outro pensa de outro, e aí, como que a gente chega nesse denominador comum? Então foi muito com a experiência, né? Com a experiência, e aí a gente foi entendendo, primeiro, qual é o lugar de cada um dentro do negócio, quais os anseios de cada um dentro desse negócio e até onde eu posso ir e a partir de quando eu tenho que abrir mão, eu tenho que ceder também. Então, isso é uma construção que leva tempo, leva paciência, e você vai construindo assim, passo a passo, né? Não tem segredo aí. Mas eu creio que quando você chega nesse ponto, né, de entender de fato a pessoa que está levando aquele negócio com você,
aí sim você ganha é, você ganha realmente ali, você pode complementar, né, o seu sócio e o seu sócio te complementar realmente para o desenvolvimento de fato desse negócio, né? Porque aí a ideia é que as duas cabeças que estão ali pensando no negócio, elas gastem a energia para o desenvolvimento do negócio realmente, né? E quando isso acontece, é de fato uma vantagem, né? Porque é aquilo, quatro mãos, né, fazem muito mais do que duas. Enfim, hoje eu enxergo como uma vantagem, sim, mas assim, eu já enxerguei como uma desvantagem, sabe? Porque assim, em determinados momentos eu queria que as minhas decisões, né, fossem as que a empresa vai tomar e acabou, porque é melhor para a empresa, é melhor para mim, enfim. Mas hoje eu já enxergo diferente isso, né? Por exemplo, eu vejo muito você, por mais que você, sim, você é uma empreendedora que empreende sozinha, mas eu admiro muito essa sua habilidade que você tem de trazer pessoas para as suas ideias, trazer pessoas ali para o seu ambiente, para te ajudarem a desenvolver isso. Por mais que eu também entenda que essas pessoas não são necessariamente sócias suas, né? Mas é, você entende essa necessidade, né? De que a empresa não pode só se resumir, né, a uma cabeça, a nós, de fato, né? Ela precisa realmente estar fora do nosso corpo de alguma forma. E eu acho que na sociedade a gente pode fazer já essa esse treinamento interno na empresa, né? Quer dizer, ainda mais eu que sou o criador, né? Eu pude desde sempre falar, beleza, isso não cabe a mim, sabe? Eu vou passar para essa outra pessoa pensar nisso, desenvolver isso, e eu vou focar mais aqui no que eu entendo. Enfim, é complexo. Empreender essa complexidade toda, né? E ao mesmo tempo que eu entendo essa parte de empreender sozinha como uma vantagem, e eu também vejo uma puta desvantagem, né? Porque assim, quando você empreende sozinha, todas as decisões certas e erradas são suas. As consequências boas e ruins são suas. As, Uhum, as noites mal dormidas são só suas. Mas também encontrar alguém que uhum, olha para o negócio e diz, não, bora pegar junto, é uma puta de uma dificuldade, né? Tem gente que faz essa relação com o casamento, eu acho que é mais do que casamento, assim, né? Porque às vezes aquilo ali é o sonho da tua vida, né? E aí a outra pessoa não tá na mesma pegada, não tem o mesmo interesse, não tem a mesma disposição. E aí como que tu faz? Às vezes se é família, né? Como que tu lida com isso? Só que tem um lado que é esse uhum, lado da divisão, né? Do peso dividido. No momento pandemia, como uhum. que faz, né? Tem alguém que nem que seja para sentar do lado e chorar junto. Sim, exatamente. Às vezes é isso, né? Às vezes é isso. A vantagem também às vezes está aí. No chorar junto, né? O que pesa para um também pesa para o outro. Então, eu acho que aí sim tem uma grande vantagem realmente, que é nessa de dividir esses pesos, né? É. E, Júlio, conta pra gente, assim, como que foi lidar com a pandemia? Porque a gente se conheceu em feira, ainda as feiras continuam acontecendo hoje, né, depois da volta da feira, e a feira também era um lugar, um ponto de venda para vocês.
Como que foi esse momento de pandemia? Como que foi esse sentimento e o que pensar da Resisto desse momento para frente, da pandemia em diante? Então, foi um momento assim desafiador e momentos desesperador também. Mas é assim, como a gente na Resisto a gente estava muito na época que começou a pandemia, a gente já estava muito focado com o mercado online, né? Então ali a gente falou assim, bom, é isso mesmo o caminho que a gente tem que tomar, né? Por enquanto. Foi obviamente um momento muito tenso, né? Porque por mais que a gente está no mercado online, o mercado online ele não supre todo o faturamento presencial das feiras, eventos, sabe? É, a gente sabe que o mercado virtual aqui no Brasil ainda, né, se a gente relacionar com outros, enfim, com outros países, é uma coisa ainda minúscula, né? E ele ainda está, a grande fatia desse mercado virtual ainda está na mão de 4 ou 5 grandes lojas. Esse é o bem da verdade, né? Ou plataformas. Então, mas a gente sabia que logo até o início ali da pandemia, a gente sabia que talvez esse período, né, que estava tudo fechado, enfim, a gente ia tirar esse período realmente para focar nessa exposição da marca virtualmente, enfim. E então foi esse misto de desespero, na verdade, né? Porque assim, a gente vê nosso faturamento despencar, né, de uma hora para outra e não tem mais aquele cronograma pensado do ano, as feiras, o evento, né, Feira Preta e nada disso. E a gente tem que construir um outro cronograma dentro dessa nova realidade. Mas é aquilo, com o passar do tempo, a poeira vai dando aquela baixada, a gente vai vendo, vai focando em outras coisas que talvez a gente não tinha tempo antes, né, de focar. Então a gente usou muito esse período para fazer isso, sabe? Para cuidar das partes que estavam ali meio abertas, meio soltas na marca, que era realmente essa, enfim, essa a presença da marca virtualmente, né? Então foi mais ou menos isso, foi esse misto aí de desespero com abertura de novos caminhos. E eu acho que isso foi. Algumas pessoas elas conseguiram virar essa chavezinha, assim. Algumas outras pessoas não conseguiram. Aqui eu estou falando no geral, né? Mas empreendedores pretos, na maioria, Sim. ficaram bem nesse limbo, né? Entre aqueles que conseguiram e aqueles que não deram volta, né? Porque existe toda uma questão de tecnologia, né? Toda uma questão de conhecimento, que muita gente ainda tá fora, né? Do básico, muitas vezes. E para a gente na Zecaia foi uma virada de chave importante, porque eu não aguentava mais fazer a quantidade de feiras que eu fazia, só que de fato, ainda hoje, feira vende muito mais do que o online, assim, né? Fazer uma feira boa vai dar um Sim, faturamento muito maior, isso é fato, porque existe toda uma sim, questão de compra por impulso, né? De ir para a feira exatamente. certa, com o público certo. Então, às vezes algumas pessoas falam sobre porque agora é só o online e tal, e eu acredito que é os dois, não existe um lugar só, né? Não Porque existe, não existe. Porque eu acho que as pessoas trazem muito isso, né, do que elas escutam de fora, né? Sabe? É o online, é o online, é o online. Mas para nossa realidade aqui, ainda não é o online.
sabe, essa época do online ainda vai chegar, eu creio, aqui no Brasil, mas ainda não é, sabe? É como eu disse, o faturamento online ainda ele está muito, o grande faturamento online no Brasil está muito vinculado a algumas empresas, né? E todos nós estamos ali dividindo a partezinha mínima que ficou. É bem É, é por aí. É porque o online no Brasil ele começou com algumas questões que dificultam, né, o online. O crescimento do online, que é o frete grátis, né, que é eletrônico, que é muito mais barato do que o presencial e que dava para fazer em 10, 12 vezes sem juros. Então, isso acaba dificultando a percepção, porque a percepção geral das pessoas foi isso: internet é mais barato, dá para parcelar e o frete é grátis. Só que a realidade é que, com o passar do tempo, o frete é caro, uma loja virtual tem custo, e tem custo de manutenção, tem custo de funcionário e tem custo de tráfego pago. Né? Então, assim, geração de conteúdo, tráfego pago e tal. E aí, quando tu coloca na caneta, a grande diferença que eu vejo entre uma loja física e uma loja virtual, deve ter outras, mas o que eu vejo de maior diferença é que a gente consegue direcionar público. Então, a gente consegue anunciar para as pessoas que têm mais probabilidade de comprar da gente. Mas ainda assim, a taxa de conversão é super baixa, né? A gente está falando de uma taxa de conversão de 1, 2%. Então, a gente tem que trazer, a cada 100 pessoas que a gente traz para o site, uma pessoa compra, né? Enquanto uma loja presencial, esse tráfego geraria mais venda, assim. 100 pessoas entrassem na nossa loja, a gente venderia muito mais. Você tem toda uma outra questão de atendimento, da pessoa ver o produto, da pessoa provar, né? São N experiências que a gente ainda não consegue trazer para o online. Né? Exatamente isso. E a gente sente que o público ainda é muito. Enfim, é aquela questão psicológica mesmo, né? Essa venda no presencial é muito baseada nisso também, né? A pessoa quer tocar, quer vestir, quer se sentir ali presente com aquele produto para daí sim comprar. E isso online ainda estamos né? Eu não nem fazer projeções aqui, mas para suprir esse lado psicológico no online ainda é complicado, né? A gente ainda tem uma distância disso, né? Você comprar ali, você está comprando um pixels, né? Um produto em pixels que em algum momento vai chegar aquilo na sua casa e aí sim você vai ter aquela relação com aquele produto. Então, eu acho que a gente ainda está, por mais que, né, a gente já tem aí tecnologias, né, metaverso e tudo mais, mas a gente ainda está alguns anos disso de fato acontecer, né? Tá, a gente tá atrás pensando em N coisas, né? A gente está falando de educação, acesso à internet, porque hoje em dia Exatamente. as pessoas, a maioria delas tem acesso à internet através de aplicativos, né? Então, WhatsApp, Facebook, Instagram e tal, que são aplicativos que as operadoras estão liberando a navegação, mas sites e outros canais as pessoas têm pouco acesso, né? Então, fica mais difícil também. Aí tem toda uma questão de golpes, quanto golpe que acontece, aí a pessoa fica desconfiada. Às vezes a gente vê uns pedidos no site da Zecaia de R$ 20. A pessoa paga mais de frete, paga R$ 25 de frete e compra um item de 20. E muitas vezes essa compra é só para saber se chega certinho para depois ela fazer uma compra maior. Porque a gente vê algumas pessoas fazendo isso, compra para ver se chega certinho, aí depois assim que ela recebe, ela já compra o que ela quer, sabe? Medo.
insegurança, né? Medo, insegurança, sim, sem dúvida. A gente tem um longo caminho. Júlio, eu já falei aqui, né, que empreender tem toda essa dificuldade, enfim. Mas eu quero fazer dois paralelos aqui. O que você acha que é mais difícil de empreender e o que você acha que é a grande vantagem de empreender também? Eu acho que o mais difícil de empreender, e aí falando, eu acho que assim, enquanto homem preto no Brasil, é, é, é talvez você não ter fórmulas e retrospectos ideais para nós seguirmos, sabe? Eu vejo assim, porque eu vejo muito conteúdo sobre empreendedorismo por aí e tal. E quando a gente coloca isso na nossa realidade, sabe, do empreendedor preto, não cabe, sabe, não encaixa. Não encaixa, muita coisa acaba não servindo. E então eu penso que isso talvez seja o mais difícil, né? A gente tem que estar sempre todas as informações que a gente está tendo sempre que pensar se aquilo de fato nos serve, sabe? Eu acho que é por aí. Isso, pelo menos, é uma grande dificuldade que a gente tem aqui. E mas por um outro lado, é, eu acho que empreender é, é um dos caminhos, sabe, dentro dessa sociedade que a gente se encontra, de, de nós, empreendedores pretos, criarmos justamente isso, sabe, a resposta para esse problema, que é, de fato, desenvolver um caminho próprio dentro desse sistema, mas que, de alguma forma, eles nos supra, sabe? Claro, financeiramente, em todos os objetivos, enfim, da vida, né? Então, eu creio que o ponto negativo, ele também é uma resposta para o ponto positivo, sabe? Eu acho que, de alguma forma, a gente tem que enfrentar esse caminho para desenvolver, de fato, uma coisa nossa, sabe? Uma estrutura realmente nossa, porque isso faz parte da nossa evolução, sabe? Enquanto povo preto dentro desse país aqui, enfim, e dentro do mundo inteiro, né? Construir realmente uma sociedade, né? Uma sociedade forte, uma sociedade de fato igualitária, enfim, eu acho que é por aí. Nossa, me identifico muito com esse olhar do empreendedorismo que está sendo pautado aí para gente e que não serve para gente, né? Que está sendo posto, colocado à mesa e que é um empreendedorismo que, primeiro, usa termos que a maioria de nós não sabe o que significa, né? Exatamente. Quando coloca vários termos em inglês, para mim é meio que dizer quem pode, quem não pode empreender, quem está e quem não está empreendendo. E na verdade, as pessoas pretas estão fazendo corre desde sempre, estão aí Desde sendo sempre. criativas desde sempre, mas elas ficam com um Uhum. bloqueio de crescimento por uma questão de que dinheiro gera dinheiro, né? A gente Por muros, não, por muros construídos por quem não quer que a gente siga nesse caminho, sabe? Eu acho que é bem por aí, sim, é né? Porque proposital. o empreender é proposital, porque o empreendedorismo preto sempre é colocado como aquele, né, o amador, né, aquele, né, o
como eles gostam de dizer, o artesanal, né? Enfim, a gente sempre é colocado num nicho que fora daquilo ali, tudo que é colocado para nós é uma dificuldade, sabe? Nada tem a ver conosco, né? Quando a gente pensa em sair desse lugar. Mas, de fato, a gente tem que entrar de cabeça e realmente eu penso sempre, ó, essa informação não serve para mim, sabe? Sabe? O ideal é a gente estar sempre pensando, bom, com essa informação aqui, questionar isso, né? Questionar. Porque eu vejo muitos empreendedores aí pegando aquela informação e indo até o fim, não, porque me disseram que é assim. Não, acho que calma, sabe? Será que para você, para suas questões que você traz, isso é importante? Esse é o caminho que você tem que ir mesmo? Então eu acho que é por aí, né? Essa ginga aí que a gente que a gente tem conosco ancestralmente, que a Uhum. gente tem que aprender a sentir e ouvir ela, sabe? Concordo, eu acho que a gente tem que olhar para o que outras pessoas estão fazendo e trazer esse olhar crítico e ver o que é possível aproveitar do que outras pessoas estão fazendo e aplicar nos nossos, né? Porque assim, de fato existe técnica, né? Existe técnica para venda, existe técnica para produção de conteúdo, existe técnica para produção, existe técnica para tudo, né? Até para sair desse lugar do artesanal, né? Porque quando colocam a gente nesse lugar, que é um lugar sem qualidade às vezes, que é um lugar de que tem que ser Isso, barato, né, e eu acho sempre isso, problemático quando a gente diz: "Ah, porque tem que ser barato". Mas e os custos das coisas, como fica? Se a gente não coloca ali, numa planilha, numa caneta, que for, todos os custos, como que esse negócio cresce, como esse negócio contrata outras pessoas, né, como esse negócio desenvolve. E aí a gente tem toda uma comunidade que vai exatamente. para além de quem empreende. Quem empreende, eu entendo que ainda está muito longe de entender precificação, né. Eu comecei a mentorar alguns negócios, e aí eu dei uma aula primeiro sobre precificação e depois eu mentorei negócios. A aula já foi um dia, assim, que as pessoas ficaram apavoradas, porque elas não estavam precificando certo. E aí quando eu dei a mentoria individual, tinha 2 especificamente que elas estavam precificando totalmente errado, assim, né, tipo, não era quase que uma ONG ali, né, então, e aí a comparação: "Ai, mas fulano vende na loja tal", só que na loja é produção em série. Você tem uma produção, Uhum, exclusiva, uma produção artesanal, manual, individual, enfim, uhum, você não tem como comparar, né. Mas está dentro da nossa isso. cabeça enquanto empreendedor de que tem que ser mais barato. Está dentro da nossa cabeça enquanto consumidor que aquela marca tem que fazer mais barato porque é uma marca preta. Então a gente vai ganhando Isso. esses degraus de dificuldades que a gente tem que acrescentar, né, por esse caminho mesmo, essa trajetória. É isso. Eh, Júlio, você fez outras coisas antes de empreender e você acha que o que você fez antes de empreender te ajuda no empreender? Te ajuda em ter o teu próprio negócio? E o quê? O que que você acha, assim, que não, isso eu aprendi lá no passado com outras experiências e essas experiências me ajudaram eu ter a Resisto aí há 12 anos. Ah, eu acho que sim, eu acho que tá tudo vinculado, viu? É, eu acho que sim, eu acho que é uma coisa só, na verdade, porque eu creio que o empreender, ele pode surgir também, como surgem para muitas pessoas, por necessidade, né? Eu preciso construir algo porque, sei lá,
porque eu estou sem grana, porque eu estou sem emprego, e a gente vê isso muito acontecendo hoje. Mas o empreender também pode surgir, né, realmente de uma vontade, de uma provocação. Então eu vejo que sim, a nossa experiência de vida, ela acaba influenciando sim primeiro na nossa vontade de empreender, né? Que é, porra, você acordar todo dia e pensar no seu negócio, como você vai fazer para desenvolver ele ainda mais. E porque aquilo, eu penso que quando você está empreendendo somente por uma necessidade, talvez isso não seja suficiente para você aguentar o tranco que é, né? Principalmente nos momentos difíceis, né, de se ter um negócio. Então, tudo isso que a gente, enfim, todas as informações que a gente acumula durante a vida, elas, de alguma forma, ela auxilia, sim, nesse querer empreender. E, e assim, eu sempre tive uma visão meio crítica, né, do empreender. Né? E até um tempo atrás tinha essa grande questão, né? Porque assim, ainda hoje tem muito, né? A gente vê. Por exemplo, eu vejo muito. Porque o, os pretos no Brasil são os que mais empreendem, né? Isso a gente sabe que é um fato. Mas isso é muito difundido hoje pela mídia, né? Para realmente apagar o grande gargalo do problema, que é o desemprego está gigante, sabe? Para nós pretos. Então é óbvio que nós somos os que mais vão empreender. Porque, porra, como que a gente vai comer? Sabe? Como que a gente vai pagar as contas? A gente tem que fazer alguma coisa. Então eu fico muito nesse eu olho muito com desconfiança, né, dessa grande promoção do empreendedorismo, né, que normalmente a mídia tradicional coloca, porque normalmente está ligado a esse lugar, né, a novamente apagar as nossas dores, apagar os nossos problemas e dificultar ainda mais o nosso desenvolvimento. Então eu creio que assim toda a experiência e informações que eu acumulei no sentido político, no sentido sociológico, né, no sentido histórico, me ajudam nesse caminho do empreendedorismo, né, a trilhar esse caminho empreendedor, mas sem esquecer desse lado aí também, sabe? Sem abraçar qualquer coisa. Eu acho que é por aí. Nossa, tu trouxe uma crítica que eu tenho muito grande, né, do empreendedorismo. Eu amo empreender, né? Eu amo empreender. Eu gosto de falar sobre empreendedorismo e não é à toa que eu resolvi fazer esse podcast para falar sobre empreendedorismo, mas é de fato esse empreendedorismo que não é só alegria, né? E não é para romantizar, porque a gente tem no Brasil mais de 70% da população que sonham em empreender. Só que daí, quando a gente olha para dados, né, o que significa os empreendedores de hoje no Brasil? São empreendedores, principalmente quando a gente fala de empreendedores pretos, são serviços. Então, cabeleireiro, manicure, costureira, enfim, pedreiro e por aí vai. Essas profissões de serviço que muitas vezes não ganham
2 salários mínimos, às vezes nenhum salário mínimo, e a pandemia provou o quanto um auxílio emergencial de R$ 600 faz diferença, né, na vida desses empreendedores, e que aí eles se autodenominam empreendedores, né? E sim, eles empreendem, mas será que a gente não está falando só de precarização do trabalho do que empreendedorismo, né? Porque a gente está tirando direitos e colocando essas pessoas com CNPJ. Mas se elas ficam doentes, Exatamente. elas não têm acesso a Exatamente. nada, sabe? Então, assim, a renda cai. Exatamente. Então, como que é isso, né? Que a gente não está no lugar de ver empreendedorismo como independência, que é isso que o capital prega, né? Que a gente vai, que é aquela empresa, ela vai explorar pessoas e que vai gerar lucro e quem é o dono ali do capital, ela está ganhando em cima do trabalho do outro. Eu entendo que negócios pretos têm uma visão diferente disso, né? Inclusive dentro desse próprio sistema, porque a lógica é essa, mas eu, por exemplo, eu entendo que a lógica é essa, né? Que as pessoas vão trabalhar para mim e que lá no final a marca vai ter lucro. A grande diferença é que eu não quero que ela seja baseada em cima da exploração, né? E eu vejo marcas pretas também indo nesse movimento, né? Que é quase que eu tenho um amigo que ele fez o mestrado dele falando sobre afroempreendedorismo, e aí ele tem uma parte da escrita dele que eu achei muito interessante, que ele traz essa associação de negócios pretos sendo negócios de impacto social, ainda que eles não tenham a característica de negócio de impacto social. Por quê? Que conforme o negócio preto vai crescendo, na sua grande maioria, a intenção e o desejo de quem empreende é empregar outras pessoas pretas. Então, empregar os seus familiares, então ela vai mudando a vida Muito foda. de pessoas pretas ao Uhum. redor. E isso é uma coisa que eu tenho consciência tipo, da maioria das pessoas pretas que eu conheço, assim, né? Uhum. Que empreendem. Uhum. Então, eu vejo que realmente é um movimento que é nesse sentido. E aí, essa reflexão que ele trouxe, né? Tipo, poxa, é real, mesmo que a gente não esteja, não entenda o que é um negócio de impacto social, a gente faz. Faz porque a gente quer melhorar a vida de quem Uhum. cerca a gente e de quem é igual a gente, né? Mas esse negócio de romantizar, de aproximar a gente de empreendedores brancos, sendo que a realidade é totalmente diferente, né? Porque é diferente, por N Sim, motivos, né? Ela é claro. diferente. E aí a gente fica nesse sonho, né? Que é o que o capitalismo colocou para a gente, de que a gente tem que trabalhar enquanto eles dormem, né? Que você consegue. A meritocracia existe e ela não existe, né? Então Mas eu também, ao mesmo tempo que eu tenho essa crítica, eu acredito no empreendedorismo como uma forma de emancipação, como uma forma de mudança de estrutura, porque eu não acredito que o capitalismo vai deixar de existir da noite para o dia, né? Então, assim, dentro desse sistema o que a gente faz para mudar a sociedade que a gente tem, né? Então, assim, é complexo e é difícil porque envolve diversas outras coisas, né? Mas eu acho que esse é o caminho nosso, enquanto pessoas pretas. Sim. Sim, e eu acho que assim, a gente tem que também tentar desvincular o empreender com o capitalismo. Eu acho que eles são independentes, sabe? É, você pode empreender dentro de uma sociedade menos capitalista, sabe? É independente do capitalismo isso, sabe? Porque assim, eu sou empreendedor, mas eu tenho consciência que eu não sou um capitalista, sabe? É diferente. O capitalista, ele tem outros anseios, ele tem outros ideais, ele tem outros objetivos que são diferentes do meu, sabe? Sim. O capitalista não pensa em emancipação do povo dele, sabe? O capitalista não pensa no outro. Então, quando a gente olha que o empreender ele pode ser independente do capitalismo,
né? A gente começa a achar o nosso lugar aí dentro desse empreendedorismo, sabe? A se colocar em determinadas situações, sabe? Enquanto, de fato, empreendedor preto, né? Eu acho que essa é a grande diferença. É tentar entender o que daquilo ali é de fato nosso e o que não, sabe? E o que colocaram ali para que nós abraçássemos também, sabe? Que caminho que eu estou trilhando realmente? Porque eu vejo isso, né? Eu converso com uns amigos, uns irmãos aí empreendedores e a gente às vezes esquece, porque eu sou capitalista, porque eu estou empreendendo. Não, peraí. Cara, você não é capitalista, sabe? O capitalismo não é exatamente isso. Não é só porque eu tenho um negócio que mexe com capital, né? Dinheiro que fatura, que eu sou capitalista. Não é assim. Porque, assim, o mercado, de fato, ele existe antes do capitalismo. O mercado está aí no mundo desde que o mundo é mundo, sabe? O, os nossos empreendiam lá em África muito antes do capitalismo existir, sabe? O empreender preto, ele independe do capitalismo existir. Eu enxergo assim, sabe? Se amanhã o capitalismo quebra, tem um crash do capital, os pretos vão continuar empreendendo aí. Os pretos vão continuar empreendendo como sempre foi na história da humanidade. Entendeu? Quem vai se Real. matar é o geral da bolsa lá, os que trabalham com o mercado, enfim. Sim, mas aqui nesse plano é outra coisa. Mas é por aí. Não, é uma reflexão super válida, né? E eu vou trazer ela para minha vida porque faz todo sentido, né? E aí assim, inclusive traz um lugar de incômodo, me tira de um lugar de incômodo, sabe? Essa reflexão, né? De pensar desse empreendedorismo que ele é contra esse capital mesmo, né? E aí como que você empreende, não é capitalista, é sobre isso, Júlio, é sobre isso mesmo. De entender comunidade, de entender sociedade, de entender o que a gente espera e quer, enquanto pessoas, enquanto comunidade. Obrigada por essa reflexão, viu? Vou levar de verdade para a vida. Leva, Júlio, leva. a gente já está aqui encaminhando para o fim. Quero te agradecer demais por ter aceitado o convite, de compartilhar um pouco dessa história empreendedora, dessas reflexões empreendedoras. Esse tanto de conversa não é nunca o suficiente, né? Porque a gente acaba crescendo o assunto, indo para outros lugares e reflexões, porque empreender faz isso com a gente. Mas eu quero pedir, assim, como final, uma das últimas perguntas, talvez a última, que você conte, fale, dê dicas de empreender, né? O que esses anos todos que você empreende, você pode deixar de dica, de experiência, ou também algum livro que você já tenha lido, que eu sei que você gosta de ler, ou algum podcast que você tenha ouvido que eu sei que você não gosta, mas filme, enfim, qualquer coisa que você. O que é uma contradição, né, gente? Ele está aqui nesse podcast, mas ele não ouve podcast. Tudo bem. É, E aí, enfim, o que você puder deixar de dica para quem vai ouvir esse episódio e que quer empreender ou que está empreendendo. Bom, primeiro foi um prazer participar aqui. Agradeço muito o convite de poder falar aqui com você. É sempre um prazer trocar ideias com você. E assim, eu acho que o que eu poderia
deixar, a gente com certeza já deve ter falado aqui, mas eu acho que o principal é nós temos que buscar informações na nossa fonte, nos nossos anciões, nos nossos ancestrais. Então, assim, independentemente do tema, leia autores e autoras pretos. É ali que a gente vai tirar o nosso caminho para o futuro. É igual o Sankofa lá, né? Do pássaro olhando para trás, caminha para frente. É isso. Eu acho que é por aí. A gente tem que estar sempre vinculado com quem já trilhou esse caminho, não necessariamente do empreendedorismo, porque eu acredito muito que para empreender enquanto pretos, a gente tem que trazer informações e perspectivas de fora do empreendedorismo, sabe? Porque os nossos lá atrás, eles não pensavam o empreendedorismo como ele é hoje, né? Então, de alguma forma, a gente tem que tentar entender como que eles pensavam isso, né? E traduzir isso para o hoje, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. É buscar ler pessoas pretas. Esse é o grande passo. Ler pessoas pretas, ler pessoas parecidas e com ideais parecidos com os nossos. Ali nós iremos encontrar as informações que realmente nos cabem para empreender. É isso. Júlia, a gente te encontra onde? Encontra Resisto aonde? Bom, o registro está aí no site, pode ser pelo site www.resisto.com.br, no Instagram, @resistoopm, e tem o meu Instagram pessoal também, @julioramos, _INT. Só dá um salve lá. Júlia, de novo, muito obrigada por você estar aqui, por participar desse episódio. Gente, foi mais uma conversa. E a ideia desse podcast é realmente a gente trazer histórias, refletir sobre o empreendedorismo e mudar esse sistema para que a gente se fortaleça cada vez mais. Me encontrem nas redes sociais, Laís Ecaia, Instagram, LinkedIn, YouTube. E é isso, até o próximo episódio, gente.